No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome. Amém. Hoje eu estava lendo um salmo e todos nós temos uma enorme quantidade de problemas no mundo. E nós pensamos assim, que bom seria se existisse uma bala de prata, né? Uma bala que resolvesse todos os problemas. Medo, ansiedade, temores, aflições, covardia, todos os problemas. Uma bala só, que matasse tudo, que resolvesse tudo. E parece um sonho que exista isso, mas esse salmo fala exatamente sobre isso. Algo que, uma coisa só que resolve todos esses problemas. E a deficiência disso é a raiz de todos os nossos problemas. E é o Salmo 103, um salmo de Davi. Eu diria que é das passagens mais importantes da palavra de Deus, por nos mostrar esse caminho seguro e único, em que todos os problemas são resolvidos finalmente em nossa vida, em nossa santificação. E diz assim, é bem propício para esse momento de ação de graças, ao mesmo tempo dessa necessidade que nós temos de lidar com todas as inconstantes aflições deste mundo e as grandes possibilidades de não honrarmos Deus em tudo. Então Davi diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, Ele é que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade, de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, faz conhecidos os seus caminhos a Moisés, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus filhos e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim como é grande a sua misericórdia para com os que o temem, assim como está longe o oriente do ocidente, assim de nós Ele afasta as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade, sobre todos aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor
todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize a minha alma ao Senhor. Eu já disse várias vezes que os Salmos é o lugar primordial de nós lidarmos com os nossos sentimentos. Os Salmos não se parecem com mais nada em toda a Bíblia. Quando você olha as histórias da Palavra de Deus ou as doutrinas, o que você vê, por exemplo, quando conta as histórias, você vê o que está acontecendo. Você até tem alguns insights vindo da Palavra de Deus, da atitude daquela pessoa, mas é sempre você um espectador assim externo. Então você vê Abraão levando Isaac para o monte para sacrificar. Você imagina o turbilhão de sentimentos que devem estar no coração de Abraão: medo, ao mesmo tempo uma determinação em obedecer a Deus, não sabendo o que Deus vai fazer, sem entender exatamente qual é o plano de Deus com tudo aquilo, mas você não vê nada disso está sendo contado para você. Você só sabe que Abraão acordou cedo e foi fazer o que Deus disse. Você vê Pedro negando a Jesus, mas a gente não sabe o turbilhão de coisas que estavam acontecendo dentro dele, os seus pensamentos que fluíam com raios, as emoções, enfim. Mas não nos Salmos, né? Nos Salmos você está olhando dentro do coração dessas pessoas, você está vendo pela parte de dentro. Então ele te dá abre uma janela para o mundo das emoções, dos sentimentos. Você vê a psicologia daquela pessoa em funcionamento, não é? A alma funcionando. Então você aprende, como nenhum outro lugar, a como lidar com todas essas coisas em si mesmo. Então o Salmo é o lugar onde você tem os princípios estabelecidos com pessoas reais, ou seja, é como se Deus estivesse recebendo várias pessoas para uma consulta particular, e Deus está deixando a gente olhar o seu caderno de anotações. Deus está deixando a gente olhar aquilo que as pessoas disseram, o que elas estavam sentindo. Então, Ele está não te contando apenas uma história, Ele está dizendo você vê o coração das pessoas lutando com raiva, com solidão, com dúvida, com vazio, com tristeza, com medo, com ansiedade, com vergonha, com culpa, com alegria, com toda a gama de sentimentos enormes que fluem em nossos corações, e que nós, se não soubermos lidar com isso, Deus nunca será glorificado em nossas vidas. Então os Salmos sempre estão tratando de assuntos específicos que diz respeito à alma, e você está sempre podendo olhar por dentro. Mas esse Salmo, você vê, ele é diferente dos outros. Ele é raro entre os Salmos. Não há muitos Salmos como esse. Tudo que ele diz no início é que é um Salmo de Davi, mas não diz nada. Há muitos salmos que dizem assim: Salmo de Davi quando ele estava no deserto da Judéia, Salmo de Davi quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Você sabe o que está acontecendo, então você pode olhar para o coração daquela pessoa já sabendo o que está acontecendo. Mas esse salmo aqui, ele é diferente. Ele não é uma oração, como a maior parte dos salmos, para um assunto particular, ou porque o homem está desanimado, ou ele está cansado, ou ele está com medo, ou ele está fazendo uma oração de confissão. Não é uma coisa particular assim, como o Salmo 51, por exemplo, Davi abrindo o seu coração, a gente vendo as entranhas dele assim, no verdadeiro arrependimento. Esse salmo, ele é geral, ele não faz referência a nenhum pecado específico, ele não faz referência a nenhuma situação específica. Então, ele é totalmente diferente da maioria dos salmos. Você tem aqui a realidade de como lidar com todo tipo de problema, e não com um específico, como cada salmo é. Quando você está abatido e aflito, então tem um salmo que diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Aí você vai ver o coração de um homem trabalhando esses sentimentos, essas realidades internas diante de Deus. Mas não é o caso aqui. É um salmo geral sobre como lidar com a vida de maneira geral.
tudo o que acontece na vida, todos os problemas e todos os sentimentos e a gama de sentimentos que todas essas coisas da vida causam em nós. De certa forma, ela nos dá uma abordagem, esse salmo, para lidar com qualquer circunstância. Se você aprender o que esse salmo ensina, você sabe lidar com todas as circunstâncias. E quando você falha em qualquer circunstância, você falhou com o princípio que foi ensinado nesse salmo. Por isso que eu disse que quando a gente pensa que bom seria se houvesse uma bala de prata, esse salmo está falando sobre isso, uma bala de prata que trata de todos os problemas. E quando nós estamos falhando em uma dessas coisas é porque nós não usamos o princípio aqui. Então, esse princípio pode ser aplicado a qualquer coisa, ao desânimo, ao medo, à ansiedade e tudo. Todas as coisas que outros salmos tratam de maneira particular, nesse salmo ele trata de uma maneira que pode resolver todas as coisas. É a chave básica para lidar com as condições do coração humano em todas as circunstâncias da vida, de uma maneira que Deus seja honrado, glorificado, em qualquer situação. Você pode pensar em qualquer uma aí, da mais desesperadora, mais feliz, qualquer situação. Então, de certa forma, é a maneira básica de lidar com problemas da vida. Se você falasse, qual a maneira básica de se lidar com os problemas da vida? É esse salmo, é o princípio que ele ensina. Se o homem é sábio aqui, ele é sábio em lidar com todas as coisas. E quem não quer isso? Nada pode ser mais interessante nós pensarmos que um salmo, que não é tão pequeno, tem 22 versos, mas também não é grande, te dá a maneira de lidar com todos os problemas da vida. E quando você falha, você está falhando com esse princípio. Todo o problema do coração, todo o problema que temos cada vez que nós enfrentamos uma questão da vida que gera determinados sentimentos dentro de nós. Então, qual é o coração, eu diria, gramatical de todo o salmo, da estrutura do salmo inteiro? São os 2 primeiros versos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E no hebraico, eles gostam de usar, na poesia hebraica, o paralelismo, ou seja, você vai encontrar isso várias vezes no Velho Testamento, muitas vezes nos Salmos, é você dizer a mesma coisa com outras palavras, mas você está dizendo a mesma coisa. Por exemplo, na bênção de Arão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer os seus olhos, a sua face sobre ti. É isso, essa mesma estrutura do poema, da poesia hebraica. Ele está dizendo a mesma coisa, que o Senhor te abençoe e te guarde, é a mesma coisa que Ele faça resplandecer a sua face sobre ti. Ele vai dizer isso de várias formas diferentes para você compreender. Aqui ele está fazendo a mesma coisa. Ele começa, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Depois você vê, ele usa a mesma estrutura, vai dizer, bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então ele está usando isso, ele não está falando outra coisa, ele está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Então ele está dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Então, como eu faço isso? Como eu posso dizer isso de outra maneira? Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É assim que você exalta a Deus, você realmente adora a Deus, não esquecendo de nenhum só dos seus benefícios. Ele está falando a mesma coisa de duas formas. Como louvar a Deus com toda a sua alma? A ideia é que a primeira parte do verso diz, o verso 1 da poesia, e a segunda diz como você pode louvar a Deus com toda a sua alma, não esquecendo de nenhum dos seus benefícios. É assim, essa é a forma. Então, você vai ver que o esquecer está tecido de maneira vital na vida daqueles que vão viver realmente para Deus. Por exemplo, Isaías 29:13 diz assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta de mim, para longe de mim o seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruídos. Ou Mateus 15:7-5 diz, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus está dizendo, há um erro fatal na adoração. E esse erro fatal
é porque eles esquecem. É sobre isso que Davi está dizendo. A verdadeira adoração é nunca esquecer. E você vê, a gente vai tomar da Santa Ceia agora, e Jesus diz, faz isso em memória de mim. Não esqueçam, não esqueçam. É incrível nós pensarmos que poderíamos esquecer, e nós esquecemos. Talvez essa semana você esqueceu. E você pode ter uma ideia superficial a respeito disso por causa da nossa língua, não é? E como nós usamos as palavras. Então, depois que Davi diz isso, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Tudo que ele faz é lembrar desses benefícios, não é? Ele começa a enumerar, porque ele que sara a sua alma, ele que te redime, ele não te trata segundo os seus próprios pecados, mas com misericórdia. Então, na verdade, ele disse tudo o que tinha que dizer no início, e depois ele vai dizer os benefícios que nunca poderiam ser esquecidos. Então ele está dizendo, Davi, que a principal coisa que eu preciso fazer, a coisa principal da sua vida que vai, que muda tudo, que é essa bala de prata realmente, a principal coisa que você precisa fazer, a principal forma de honrar a Deus, a essência final da adoração a Deus, e de você saber lidar e vencer todas as situações da vida e todos os sentimentos que podem desonrar a Deus, que surgem no coração, é não esquecer. E quer dizer então que o principal problema que nós temos é que nós esquecemos. Nós esquecemos. Eu sei que isso é anticlimático, porque eu falei que eu ia falar sobre algo que resolvia todos os problemas, todas as aflições, sabe, para você lidar com todos os problemas da alma, sem exceção, todos os problemas da vida. E aí de repente a gente diz que o que Davi diz sobre tudo isso, sobre a essência da adoração e a essência da vida, dessa bala de prata que resolve todos os problemas, é não esquecer. E isso parece não parece o que nós esperávamos realmente. Quando você olha para isso, é anticlimático. Você esperava algo assim, mas é só porque nós não estamos entendendo o que Davi está dizendo. Eu sei que parece assim. O problema é que a nossa, eu diria, estúpida palavra em português, lembrar, porque quando ele está dizendo esquecer, não te esqueças, ele está dizendo da maneira positiva, lembre, lembre dos benefícios de Deus. A maneira negativa, ele está usando não te esqueças. A positiva que ele está dizendo é lembre. Então, a palavra lembrar, em nossa língua, ela não tem o peso que ela tem na palavra de Deus e como está sendo usada aqui. Ela é totalmente superficial, a nossa palavra lembrar. Ela não expressa o conceito bíblico hebraico sobre lembrar e esquecer. Então é óbvio que quando eu falei hoje, essa semana você esqueceu. É provável que você tenha esquecido da cruz, do sangue. E você pensa assim, não esqueci disso. Eu lembrei disso. Eu lembro disso. Então eu vou ter que gastar um sermão inteiro explicando isso, só a respeito disso, sobre lembrar e esquecer, para você entender quão profundo é esse texto, quão transformador, e como ele reorienta a nossa vida inteira e nos dá realmente uma maneira de lidar com qualquer situação. Davi está falando sobre algo muito mais profundo do que a lembrança mental em nós. Ele está lidando com algo muito mais transformador. Não é aquele hino velho que diz, conte as suas bênçãos. Não tem hino assim, quantas bênçãos, não tem um hino assim, não é? Então, não é nada disso que ele está dizendo. Não é? Então, você não lembra desse hino? Então, esse não é nada disso. Ele está falando sobre essa lembrança mental, não esqueça dos seus benefícios. Ele não está falando, conte as suas bênçãos, veja quantas são, veja quanto Deus já fez. É outra coisa, não é? O que é isso? O que é esse lembrar? E nós vamos aprender 4 coisas que é fundamental para você entender o Salmo e ver como ele é uma das passagens mais importantes para a nossa vida. Por que nós precisamos lembrar? Qual é essa necessidade? Não é? Onde nós precisamos lembrar, o que nós precisamos lembrar e como nós precisamos lembrar. Então a primeira coisa é por quê? Por que nós precisamos lembrar? Por que Jesus disse fazer isso em memória de mim? Por que tem o pão? Por que tem o vinho?
E por que Davi usa esse paralelismo na poesia para dizer: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não esqueça, é claro, é só uma espécie de duplo negativo. Ele quer dizer, na verdade, se lembre, não é? Com o não esqueça. E o que é esquecimento quando nós estamos pensando em Deus? O que é o esquecimento quando nós estamos falando a respeito de Deus, aquilo que Deus é e o que Ele faz? O que é esquecer? O que é lembrar? E por que isso é a chave para tudo? Por que é tão difícil lembrar? E por que é tão importante lembrar? É sobre isso que nós temos que olhar. Então, se você olhar para a palavra de Deus, se apenas você olhar na sua concordância, você vai ver espalhado com proeminência esse termo lembrar e esquecer na Bíblia. Por exemplo, Isaías 51, Deus diz assim em Isaías 51, 13: para que você esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente, constantemente apavorado por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir. Pois onde está a ira do opressor? Alguém que está com medo. Você sente medo? Então, sente. Alguém que está com muito medo. Você sabe como o medo desestrutura a pessoa internamente, como o medo vai tornando tudo escuro, como o medo leva as pessoas a ficarem deprimidas. Então, Deus está falando com alguém a respeito disso, com o seu povo a respeito do medo. Ele diz: sabe por que você está com medo? Você esqueceu de mim. É óbvio que você, quando sente medo, você diz: não esqueci, Deus é soberano, mas você está com medo. Então, Deus está dizendo para você: você esqueceu de mim. Então, sempre que você está com medo, Deus está dizendo: você esqueceu. 2 Pedro 1, há uma longa lista de coisas aqui, mas a essência é sempre a mesma. Pedro está dizendo assim, a partir do 8: cresce na fé, na bondade, no conhecimento, no autocontrole. Na verdade, ele está dizendo assim, adicione a fé isso, adicione aquilo. É um texto maravilhoso que eu já preguei umas 3 vezes nesse texto. Na fé, na bondade, no conhecimento, no autocontrole, na perseverança, na bondade, no amor. Aí Pedro diz assim: se você não está crescendo nessas coisas, se vocês não estão crescendo, acrescentando a fé, a virtude, a temperança, você não está fazendo isso, é porque vocês esqueceram como vocês foram purificados dos vossos pecados. Pedro está dizendo o seguinte: se você não cresce a cada ano, a sua fé se torna acrescentada, essa fé, cada vez mais virtude, mais poder e mais autocontrole, ou seja, você não está se parecendo cada vez mais com Cristo. O apóstolo está dizendo: é porque você esqueceu o sangue derramado, você esqueceu a propiciação, você esqueceu. É óbvio que ele está falando com pessoas que estão indo ao culto toda semana, está falando com cristãos que estão mentalmente, eles lembram sempre da cruz, Jesus, não é? Eles precisam dizer para Pedro: não, ele não esqueceu não, Pedro, isso está errado. Mas Pedro está dizendo: esqueceu. Se você não cresce, você esqueceu. Isaías, você viu dizendo: se você sente medo, você esqueceu. Então, mesmo se você pegasse só Isaías e Pedro, nós podíamos ficar aqui falando, você já poderia ter uma visão disso, de que nós poderíamos mostrar em muitos textos e gastar muito tempo. Se você está com medo de qualquer coisa, se está faltando autocontrole na sua vida, de qualquer maneira, qualquer tipo, se está faltando a você perseverança, se está faltando você em todos os lugares dar um testemunho que exalte Cristo, se está faltando na sua vida santidade, se está faltando qualquer coisa, a Bíblia diz: você está esquecendo, você esqueceu. Essa é a razão. Se você não esquecesse, nada disso estava acontecendo. Como Davi está dizendo no Salmo, é realmente uma bala de prata, como Pedro está dizendo, como Isaías está dizendo. Então é claro que Deus está constantemente em toda a Bíblia falando sobre esquecer e lembrar. É claro que uma das coisas mais importantes que Jesus deixou para nós é pão e vinho para nós lembrarmos. Você vê que isso é fundamental. E há muitos lugares da Bíblia que você vai ver essa palavra sendo usada para Deus.
E quando é usada para Deus, você começa a ter a visão do que a palavra hebraica realmente traz, e você vai começar a descobrir o que é de fato lembrar e esquecer aqui. Por que Pedro está dizendo que se não cresce espiritualmente, esqueceu? Ou Isaías diz, se sente medo, se o medo controla, se você fica apavorado, esqueceu. Se você está ansioso, esqueceu. Essa é a razão, você não era para ter esquecido. O teu coração está longe de mim. E nós temos que pensar que eles estão falando sobre a essência da adoração. Davi está dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aí, para ele explicar o que é bendizer a Deus e bendizer o seu nome, ou seja, exaltar a Deus, adorar a Deus, ele diz, fala a mesma coisa com outras palavras, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, quando a Bíblia fala, usa a mesma palavra para Deus, Deus diz assim, eu não vou lembrar mais dos seus pecados não me lembrarei mais. Por exemplo, Hebreus 8:12 assim, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ou Isaías 43:25, sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim eu não lembro mais dos seus pecados. Ou Hebreus 10:17, dos seus pecados e iniquidade nunca mais eu me lembrarei. Agora, você coloca isso, esse não lembrar, com o lembrar e o esquecer, e você começa a ter uma compreensão bíblica do que Deus está dizendo através de Isaías, de Davi, de Pedro. Você percebe que a Bíblia, quando está falando sobre lembrar, ele está falando sobre uma coisa muito mais profunda do que a lembrança mental. Ou seja, você sabe, mesmo sem pensar muito, que é óbvio que o Deus está dizendo quando ele diz que nunca mais vai lembrar dos seus pecados. Não é que ele diz assim, quando ele olha para você hoje, eu sei que essa pessoa fez uma coisa errada ontem, mas eu não lembro mais. Assim, eu sei que aconteceu alguma coisa, mas eu esqueci. Você não pensa isso, seria ridículo. Você sabe que não é isso que Deus está dizendo. Então, na Bíblia, lembrar é aquilo que controla o seu ser interior. Controla a sua consciência. Lembrar é ter algo tão central em você, tão central na sua consciência, que afeta como você age. Eu diria, é o teste de ácido do comportamento. É isso que é lembrar. Reconhecer algo significa tê-lo tão central em sua consciência, que ele controla você. Você só está lembrando de algo, você vai ver a Bíblia mostrando, quando aquilo controla o que você faz, aí você está realmente lembrando. Não é só uma lembrança mental de que alguma coisa aconteceu. Então, muitas vezes você diz assim, em determinada situação, eu nunca mais vou fazer isso de novo, porque aconteceu algo, Deus fez algo, enfim, você diz nunca mais. Dentro de um mês você faz de novo, porque você esqueceu. Não é porque você esqueceu do que aconteceu, mas é óbvio que aquilo não é mais central e não está controlando o seu interior. Na hora que você falou, aqueles sentimentos estavam controlando o seu interior. Era vívido, era imediato, era emocionante. Agora, mesmo que você lembre daquilo mentalmente, não é emocionante. Não move o teu interior, não controla você. Não é mais o centro da sua consciência, você esqueceu. Não é? Então não há nada mais desencorajador, humilhante e embaraçoso do fato de você realmente ter dito algo há uma semana, um mês, um ano atrás, cheio de paixão, dizendo que não faria mais algo, e você descobriu que você fez novamente. Então, porque de fato você começou a tocar nisso que a Bíblia está dizendo. O que Deus está dizendo é o seguinte, é óbvio que eu lembro do seu pecado, mas eu nunca mais vou ser controlado por ele. É por isso que ele está dizendo que não esqueceu. Ele nunca mais move nada dentro de mim. Ele não tem nenhum controle sobre mim. Eu não lembro. Ele não me controla. Você vê, ele não está falando sobre a lembrança mental. Ele sabe todos os meus pecados. Ele está vendo agora todos os pecados da minha vida. O que ele está dizendo é o seguinte, o teu pecado nunca mais vai controlar a minha reação a você, os meus sentimentos a você, nunca mais. Então ele diz, eu vou esquecer. Não é? Então lembrar
é quando aquilo que está na sua mente controla o seu interior, controla os seus sentimentos, suas emoções, controla o homem interior. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim, em Ezequiel 20:43, com aquela coisa na nossa mente, quando Deus diz que esqueceu, Ele diz, mesmo quando eu olho para você e sei tudo que você fez, isso não desperta em mim os sentimentos que isso devia despertar. Então, isso não tem nenhum controle sobre mim. Ezequiel 20:43 diz assim, ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram, de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram. Aí o que acontece? O que é lembrar? Vocês terão nojo de vocês mesmos. Você vê? A lembrança mental está ligada ao sentimento interior. Isso é lembrar. Quando vocês lembrarem o que vocês fizeram, lembrar como um sentimento intelectual, eles sempre irão lembrar. Mas quando vocês lembrarem, que é o peso da palavra hebraica que nós perdemos, vocês vão sentir nojo de vocês mesmos por causa do mal que fizeram. Então, se você não consegue lembrar e aquilo trazer os sentimentos, você não está lembrando. Isso é só um assentimento intelectual. Eu sei que aconteceu, mas aqui não produz nada em mim. Não produz nada interior. A Bíblia diz, você esqueceu. É por isso que Pedro diz, se você não está crescendo, você esqueceu a cruz. Você sabe que teve a cruz, sabe que ele morreu lá. Mas quando você pensa nisso, não move o teu interior. Você não está lembrando. Você esqueceu. É sobre isso que Davi está dizendo. Não age sobre você porque você esqueceu. Então, uma e outra vez na Bíblia, a Bíblia fala sobre o fato de que há algo sobre nós que nós podemos lembrar mentalmente e aquilo ter sido de fato esquecido por nós, porque aquilo perde rapidamente, às vezes o que aconteceu num culto, perde rapidamente sobre você o controle. Você pode ter sentido coisas, absorvido verdades, mas aquilo amanhã não tem um controle sobre você. Você esqueceu. Você pode dizer, não, tem as anotações, eu sei o que foi falado. Você esqueceu. É isso que Pedro estava dizendo. E você vai dizer, espera um minuto, isso é complicado, não é exatamente certo. Não é? E quando a pessoa diz isso para mim, já disseram isso para mim, ela prova aquilo que a Bíblia está dizendo. Ela diz assim, não, algumas coisas horríveis que me foram feitas há anos atrás, quando eu lembro, ou quando eu vejo a pessoa, que volta tudo. Isso é lembrar. Você está vendo? É sobre isso que a Bíblia está dizendo. Quando alguém me fez mal, e eu vejo a pessoa, não é só um sentimento intelectual, aquela pessoa me fez mal. Você sente raiva de novo. Isso é lembrar. Você vê, a lembrança trouxe de novo os mesmos sentimentos, a mesma amargura, a mesma raiva. A Bíblia diz, você está lembrando. Você está lembrando. É assim que você devia lembrar da cruz. Quando você diz, eu lembro da cruz, mas é que essa tentação foi tão forte, aquela pessoa falou aquilo, você não estava lembrando. Pedro está dizendo, vocês não lembraram, vocês esqueceram. Porque se vocês lembrassem da cruz, como Paulo disse, o amor, Paulo diz, cada vez que eu penso na cruz, o amor de Cristo faz o quê? Me constrange. Não é só uma lembrança da cruz, eu não penso só na cruz, eu lembro da cruz. Deus está dizendo, se vocês lembrassem, quando vocês lembrarem do pecado, vocês vão sentir nojo, como quando vocês lembram de alguém, quando olham para alguém, ou quando estão na sua casa e lembram que alguém fez um mal a vocês, vocês se sentem amargurados, deprimidos de novo, vocês sentem, vocês estão lembrando, porque a lembrança só é verdadeira, só é lembrar, quando o sentimento que aquilo produziu, é trazido de novo junto com a lembrança, senão é só sentimento intelectual. Então, se quando Deus me manifestou algo da sua beleza, eu senti toda a glória e gozo da presença dele, se eu lembrasse disso amanhã, então o gozo da glória dele estaria em mim. Pedro diz, você vai crescer, você não ia ficar sem acrescentar virtude à sua fé, mas você fica porque você esqueceu do que Jesus fez na cruz. Aí você diz, não, eu lembrei, você lembrou, mas não fez nada dentro de você, porque você não lembrou. Isso é assentimento intelectual, não é lembrar. Então lembrar é ser controlado por aquilo que aquele fato fez, e esquecer é não ser controlado. Então quando Deus diz, eu esqueci dos seus pecados, nunca mais eu vou me lembrar, não tem nada a ver com ele saber nossos pecados, ele sabe nosso pecado para sempre, na sua mente perfeita. O que ele está dizendo é o seguinte, quando eu olho agora para você,
eu não vem de novo em mim a ira sobre o seu pecado, o desprazer, acabou, foi esquecido. Não é? Então, você vai ver que a pessoa diz assim, coisas que uma pessoa fez quando eu tinha 10 anos de idade, até hoje me marca. Você vê? Isso é lembrar. Até hoje eu não confio em pessoas assim. Por que você não confia? Porque quando eu era criança foi feito isso, foi feito aquilo. Então essa pessoa, ela realmente lembra do que ela devia ter esquecido. Ela lembra. Quando ela vê aquilo, certa vez eu estava na casa de alguém e o pai dessa pessoa agiu de uma maneira assim, meio... não era nada demais, eu olhando, eu vendo. E ele estava bebendo lá um pouco de cerveja, ele falou uma coisa assim, e eu vi essa pessoa ficar muito perturbada assim, e eu achei que exagero, né? Não foi nada demais. Aí depois eu conversando com essa pessoa, ela disse, não, mas quando eu era criança, quando meu pai fazia isso, eu já sabia onde ia acabar, eu já sabia quando acabava. E aí, ou seja, quando ela viu o primeiro sinal, todos os sentimentos da infância dela estavam lá, ela estava lembrando. Você vê, ela não lembrava só que o pai bebia, fez aquela coisa com um sentimento intelectual. Eu lembro, não era só isso. Todos os sentimentos eram despertados nela de tal maneira que você, que não tinha participado da história, achava até estranho. Foi de proporcional, você ficou de uma maneira, muito seu pai não está fazendo nada demais. Mas ela estava lembrando. Isso é realmente parte do nosso problema. É parte do problema que a Bíblia chama pecado. Você vê, o pecado está exatamente... no ponto nevrálgico do lembrar e do esquecer. Então eu sei que há uma expressão que os puritanos usavam que era a luxação do coração, sabe? Um dos efeitos dessa luxação que o pecado, essa fratura que o pecado fez no coração, é que agora o pecado danificou o coração do homem de tal maneira que ele lembra e esquece de uma maneira muito estranha. E isso está no centro de todos os problemas da sua vida. Há coisas que desaparecem rapidamente do seu coração. E há coisas que não desaparecem. Então, se alguém diz algo que foi ruim a seu respeito, isso cola em você. Você não esquece mais. Você lembra. Quando você lembra, você sente os mesmos sentimentos de que você foi desprezado. Você sente a mesma amargura. Você sente a mesmo desejo de revidar. Você revive. Então alguém pode ter feito isso para você há anos atrás. Mas um monte de elogios, de coisas boas, não faz a mesma coisa. Você logo esquece. Então, quando alguém fez mal a você 10 anos depois olha para aquela pessoa, essa pessoa me fez mal, e você sente os mesmos sentimentos. Essa é a fratura do coração. Agora, para tudo que é bom, ele tem um teflon. Tem um teflon, não fica. Essa é a essência do coração pecaminoso do homem. Os benefícios, a glória do que Deus fez hoje, amanhã, não está causando em você uma grande impressão. O que um irmão fez a você, um mês depois está. Um ano depois está. O que Deus fez para você, amanhã não está. É a essência do pecado. Ele lembra aquilo que ele devia esquecer. Ele lembra do jeito bíblico. Ele olha para aquela pessoa e ele tem os mesmos sentimentos. Agora, quando ele olha para o que Deus fez, ele cruz maravilhosa, não causa nada nele. Pedro diz, é por isso que você não teve força de controlar você mesmo. É por isso que você não adicionou à fé poder, virtude. Porque você esquece. Porque quando você lembrasse da cruz, você sentisse o gozo do amor de Deus, o tamanho da entrega, o tamanho do dom de Deus em seu Filho, o seu amor, você não ia ficar com medo. É por isso que Deus está dizendo em Isaías, vocês ficaram com medo que vocês esqueceram quem eu sou. Não esqueceu, eu sei que tu é soberano. Aí essas pessoas falam, né? Não, Deus é soberano, pastor, eu sei que é soberano, mas o problema... Aí pronto, eu sei, a pessoa esqueceu. Ela está dizendo que Deus é soberano, mas Deus não é soberano para ela esqueceu. É só uma palavra, é só um sentimento intelectual. Se quando ela faz que Deus é soberano, ela sentisse tudo o que ela devia sentir, de imaginar que um Deus infinito é soberano, e que diz que é por ela, e que todas as coisas cooperam para o seu bem, então o medo ia embora. Mas você esqueceu.
Ou seja, essa é a essência do pecado. Então alguém precisa dizer às vezes uma coisa positiva várias vezes para você acreditar, mas se a pessoa falar uma coisa negativa uma vez só, é suficiente. Esse é o que os puritanos chamam da luxação do coração. Alguém falou algo ruim, ficou. Algo bom tem efeito. Não tem efeito. Essa é a essência do que o pecado faz controlando o coração do homem. Então, há algo errado com nossos corações. Há algo errado com a máquina interna de lembrar e esquecer. Então, quando você lembra de fato coisas ruins, todos os sentimentos vêm junto. Aí você lembra da cruz, não vem sentimento nenhum. Você não se sente constrangido a não viver mais para você mesmo. Você não consegue, o egoísmo, você diz, o egoísmo é muito forte, o meu medo é muito forte, a minha ansiedade é muito forte, porque você não lembra. Aquilo não produz nada, você fala da cruz, você fala dessas coisas, mas você não lembra. Então, o que você lembra, a sua mente, o que é central em seu pensamento, aquilo que controla os seus sentimentos, é o que você está lembrando de fato. E se você estivesse lembrando, como quando você olha para alguém que fez algo a você no passado e sentiu raiva, e essa raiva volta, você podia nem estar pensando naquela pessoa, você não via ela há tempo, mas você vê ela de novo. Então tudo vem de volta, mas não vem só uma lembrança mental, vem os sentimentos que tudo aquilo causou. Então a pessoa vai dizer, olha, quando eu era criança aconteceu coisas e até agora eu estou sendo controlado por esses sentimentos. Porque cada vez que eu lembro, aquilo... E às vezes aquilo até quando não está na lembrança, ainda assim a lembrança imediata me controla. Então se a sua mente estiver centrada nas misericórdias que você recebeu, Deus diz, você seria uma pessoa feliz, você seria... Você não é feliz porque você não lembra. Você não lembra. Se você lembrasse o que eu te dei, você seria feliz. Se você lembrasse até onde eu fui para você não estar debaixo da ira do meu pai, você seria satisfeito. Você não lembra. Você pode dizer eu lembro, mas você lembra disso que está controlando os seus sentimentos. É isso que você lembra. Aquilo que controla a sua mente é o que você está lembrando. Aquilo que não controla é o que você esqueceu. Deus diz, dos seus pecados não vou me esquecer, mas Ele está dizendo, não vão me controlar. O que você fez não vai controlar o que eu vou fazer. Eu vou dar amor a você. Eu vou te cobrir com o meu poder soberano para tudo cooperar para o seu bem. O que está me controlando é o que meu filho fez. O que você fez, eu esqueci. Quando eu olho para você, eu lembro do meu filho. E eu lembro de todos aqueles sentimentos infinitos que eu tenho pelo meu filho. Então eu sou movido a fazer tudo para cooperar para o seu bem, porque eu não lembro dos seus pecados. Quando eu olho para você, eu lembro da cruz, mas você, quando olha para a cruz, não está lembrando. É por isso Pedro está dizendo que você não está crescendo, você não está olhando para a cruz como Deus olha para a cruz. Deus lembra da cruz e não lembra dos seus pecados. Você esquece a cruz e lembra disso que está te causando medo, aí você está deprimido, você não pode lidar com isso, porque você esqueceu. Então não adianta você sentar, quantas bênçãos anotar no caderno. Você pode dizer, Deus me salvou, Deus fez isso não produz nada, você não está lembrando. Lembrar é ser controlado internamente por aqueles fatos. Lembrar é olhar para alguém que fez mal a mim há um tempo atrás e sentir a raiva de novo. Isso é lembrar. Então, lembrar significa que envolve você todo. É aquilo que está costurado em você, que agarrou você, que tem você naquele momento. Quando você lembra, tudo está lá. Deus está dizendo, momento após momento, quando eu olho para vocês, eu lembro do meu filho, eu lembro o que ele fez, eu lembro da sua justiça, eu lembro da sua perfeição. O que acontece? Todos os meus sentimentos são despertados por vocês, em amor, de ternura. Por isso que ele diz, eu não posso esquecer vocês, porque eu não posso esquecer ele. A minha lembrança constante é de tudo que ele fez, e eu esqueci o que vocês fizeram. É óbvio que ele sabe o que o seu filho fez e sabe o que eu fiz, mas o que eu fiz não controla mais nada dentro dele. É o que ele está dizendo, eu não lembro mais, eu esqueci. É sobre isso que a palavra da Bíblia está dizendo. Então, os problemas que nós temos em nossos corações são que tudo que é bom, nós não lembramos. As melhores coisas deviam estar nos controlando, ou seja, tudo que Deus é para nós em Cristo, a cruz, Ele instituiu isso, estamos esquecendo. Lutero dizia, eu prego o Evangelho todas as semanas, que alguém perguntou, por que você prega o Evangelho todas as semanas? Em cada texto da Bíblia, o Evangelho sempre volta na cruz. Lutero diz, porque vocês esquecem, porque senão todos estariam crescendo igualmente, mas nem todos estão crescendo, porque estão esquecendo, como Pedro disse.
se vocês não estão acrescentando virtude, a fé, a temperança, domínio próprio, amor fraternal, se isso não está crescendo, vocês esqueceram. Você pode dizer que lembra todo dia, lembra o tempo todo, conversa sobre isso na internet, escreve no seu diário, você esqueceu, porque quando você fala sobre isso, os sentimentos que deviam te controlar não te controlam, você continua com a raiva do outro, você está lembrando daquilo. Eu sei que Jesus fez isso por isso, mas o problema é que quando essa pessoa faz isso, então, você não lembra que Jesus fez. Você lembra o que essa pessoa fez. Não, é porque essa situação me deixa muito atemorizado. Eu sei que Deus é soberano, você não sabe, você não lembra disso. Porque isso não está te controlando. O que está te controlando é o medo. Deus diz, você me esqueceu, por isso que vocês estão com medo, por isso que vocês estão apavorados. Isso é uma desonra. É por isso que Davi, quando vai dizer que é a essência da adoração, ele diz, e não te esqueça de nenhum só, que eles te controlem. Porque ele está falando a mesma coisa de duas formas diferentes. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Como isso acontece? Qual é a única maneira que eu estou bendizendo ao Senhor, e tudo que há em mim está exaltando o seu nome? É quando eu não esqueço dos seus benefícios, ou seja, quando tudo que Deus fez e controla o que eu sou. Ou como Paulo diz, constrange o meu coração, e faz qualquer coisa ficar... porque eu lembro do poder infinito de Deus, e como é que eu vou ter medo de algo que o mundo pode produzir? Eu lembro do Deus que diz, operando eu, quem impedirá? Então por que eu estou com medo? Porque eu não estou lembrando. O que está controlando é outra coisa. Então você vê que realmente esse texto fala sobre exatamente você saber lidar com todas as situações, e sempre que você não está lidando, você está falhando exatamente aqui. Então agora, alguém pode dizer, por quê? Por que isso acontece? A Bíblia diz isso, essa é a verdade final, mas você tem esse senso em você mesmo, não é? Você não tem como argumentar contra isso, que é verdade, que as coisas boas que são feitas contra você, você esquece, mesmo de outros seres humanos. Aquela pessoa te elogiou 1000 vezes, mas ela um dia falou algo negativo. Você sabe que naturalmente o seu coração tende a lembrar daquilo que essa pessoa fez, e tende a esquecer as dezenas de coisas boas que aquela pessoa fez por você. É como o coração pecaminoso é. Ele lembra do que é mal, e o que é mal controla ele. Quando ele olha para aquela pessoa, ele não lembra daquelas 100 coisas boas, e aqueles sentimentos maravilhosos de amor e deleite vêm ao coração. Não vem. Ele lembra, mas na verdade ele fez aquilo outro. Aí vem os sentimentos de raiva, porque aquilo, sabe, aí além de ser o que a Bíblia diz, você sabe pela sua experiência comum, que é assim que o coração do homem naturalmente opera. Então, a gente pode voltar à palavra pecado. Ele disse repetidas vezes que é o nosso esquecimento, a nossa necessidade de esquecer, e o modo como nossos corações esquecem o bem, e o modo como nossos corações esquecem Deus, é a essência do pecado. E é a essência de você não crescer espiritualmente, é a essência dos seus medos, das suas ansiedades, das suas aflições. Então, Deus disse assim em Deuteronômio, quando vocês, Deuteronômio 6, 10 a 12, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão me esquecer. Alguém vai dizer, como é que a gente vai esquecer? Não vai esquecer nunca, eu não sou maluco. Tudo que aconteceu no deserto, como é que a gente vai esquecer? Não vamos esquecer. Deus diz, vocês vão esquecer. Deus está dizendo, vocês não vão ser controlados pelo que eu fiz, pelo senso de maravilha, pelo senso de ter um Deus que pode tirar alguém do Egito, que pode alimentar com comida que cai do céu, que pode abrir mar. Isso não vai controlar vocês, não vai. E nós sabemos que quando esse povo chegou diante da terra, eles já tinham esquecido, porque eles ficaram com medo. Por que ficaram com medo? Porque esqueceram. Então Deus diz assim, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Estou dando cidade pronta para vocês, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, poços, já pronto na casa, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso tudo acontecer, e vocês comerem, e vocês se fartarem, e vocês ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor, que os tirou da terra do Egito, e da terra da escravidão. Então você vê a essência, o ponto nevrálgico do pecado é esquecer. Deus diz, vocês vão esquecer, eu vou dar tudo isso a vocês, e vocês vão esquecer. Vocês não vamos esquecer nunca, a gente vai sempre lembrar, mas não vai controlar vocês. Vocês vão dizer assim, não, eu lembro que Deus fez isso. Não, Deus é incrível, Deus é maravilhoso. Mas o problema é isso que a gente ouve o tempo todo.
O que a pessoa não está entendendo é que ela está dizendo exatamente o que Deus disse. Você esqueceu. Você esqueceu. Quando Josué atravessou o Jordão, então imagine, o Jordão abriu. Milagre. Você já viu um rio abrir para você passar? Então, aconteceu isso. Quem vai esquecer uma coisa dessa? Ninguém vai esquecer, não é? Mas Deus falou assim, enquanto eles estavam passando pelo rio: pegue pedras. E quando chegar do outro lado do rio, Deus disse assim: amontoe essas pedras umas sobre as outras. Aí você pergunta: por que Deus manda eles fazerem isso? A Bíblia diz assim: para que sempre que você passar por elas, vocês se lembrem, porque eu fiz isso, porque vocês vão esquecer. Não é incrível? Deus abriu um rio, eles atravessaram o rio, em pés enxutos. Deus disse: pega as pedras, bota as pedras aqui, faça aqui um monumento. Mas para que essas pedras? Para que isso? Para que vocês lembrem, como a Santa Ceia, para que vocês lembrem, porque vocês vão esquecer. Agora, é óbvio que o cara não esquecer que um rio abriu. Deus está dizendo: vocês não vão ser controlados pelo senso de maravilha, pelo meu poder, pela minha providência. Vocês não vão ficar em paz no meio de situações difíceis, sabendo: Deus é aquele que abriu o rio, Ele é o Deus da criação, Ele é o Deus de Gênesis. Outro dia eu escrevi lá no Facebook, a gente não precisa, não é possível nós ficarmos assustados se a gente diz que serve a um Deus que tem no seu currículo Gênesis 1, o Deus que disse: haja luz e houve luz. É óbvio que você diz assim, no meio dos seus medos e aflições, alguém pergunta a você: você acredita em Gênesis 1? Você vai dizer: acredito, mas é óbvio que você esqueceu aquilo. É óbvio que você não lembra que Ele pode do nada criar um universo, porque senão aquilo te controlaria. Você pensa: que porcaria é essa que está me metendo medo? Que coisa é essa diante de um Deus que tem no seu currículo um haja luz e houve luz, e aí criou as galáxias, bilhões de estrelas e milhões de galáxias. Então, você lembra do fato, mas aquilo não comove as suas entranhas, você não lembra de verdade. E você não pode nem fingir que você não sabe como é isso, porque quando você lembra de algo mal que alguém te fez, você sente nas suas entranhas de novo os sentimentos. Isso é lembrar. Mas isso é o que o pecado faz. Você vê, o que Davi está dizendo, Isaías está dizendo, Pedro está dizendo, é o que a nova criação faz, é o que a regeneração faz nós lembrarmos do que Deus fez. E como o pecado controla as pessoas, fazendo o coração deles estar fraturado, de tal maneira que, quando eles lembram, qualquer coisa ruim cola. Não é? É natural do coração humano. Qualquer coisa boa tem teflon, fica um pouco solta. E mesmo as coisas que Deus faz. De tal maneira que eu estou totalmente regozijando em Deus amanhã, só para daqui a 3 dias acontecer um problema, e eu penso: por que está acontecendo isso? Por que Deus está deixando isso? Pronto, esqueceu. Rápido demais. E uma coisa que alguém me fez ruim, eu lembro daqui a 10 anos. E vem os mesmos sentimentos de não sei o quê. Mas quando eu lembrei, 3 dias depois do que Deus fez, não me encheu de gozo e alegria. A alegria indizível e cheia de glória. Mas Pedro está dizendo: é isso que deve caracterizar alguém que nasceu de novo. Ele lembra. Então, por que nós esquecemos? Isso não significa que nós não lembramos mentalmente, mas é que aquilo que nós lembramos não me controla mais. Se eu tomar da Santa Ceia hoje, isso não me controla mentalmente, você não está lembrando. Não está lembrando, mesmo Jesus tendo instituído a Santa Ceia. Mesmo Deus falando: coloque lá as pedras fora do Rio Jordão. Se quando a pessoa passasse lá, ela passasse a ver se a pedra, foi naquela época que Deus abriu. Ele não lembrou. Você vê, mesmo vendo algo assim visível para despertar, você pode não lembrar. A resposta é que a Bíblia diz que há um desejo inconsciente, semiconsciente no coração do homem de esquecer Deus. Essa é a essência do pecado. Então ele diz: quando você entrar na terra prometida, cuidado para que o seu coração não se torne orgulhoso e você me esqueça. Essa é a tendência do pecado. A tendência do pecado é você me esquecer. É o que eu faço, o que eu digo, não controlar você. Os sentimentos que te controlam vêm de outro lugar, outras coisas. Então ele diz assim: não aconteça que depois de ter comido, de ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, e sua prata e seu ouro, e todos os seus bens, e o seu coração fique orgulhoso, e você se esqueça do Senhor, do seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da escravidão. Ele está dizendo o seguinte: isso não é comum. Você pede tanto a Deus em agonia, em aflição, assim, situação difícil, tudo se resolve. Aí você está lá, você está bem empregado, as coisas estão acontecendo bem, você esquece. De alguma maneira,
você esquece como todas essas coisas fluíram de Deus. Você acaba tendo menos tempo para Ele, por causa de todas aquelas coisas até, né, que Deus fez. Você acaba tendo uma desculpa, mas você diz, eu lembro, Deus foi bom, mas você não lembra mais. Então Romanos 1 diz que o coração do ser humano quer ser o seu próprio mestre, ele quer esquecer de Deus, ele quer esquecer o que Deus fez. Isso é a essência do que o pecado fez, é a luxação do coração. Por causa disso, o coração não pode suportar a grandeza de Deus e atribuir a Deus todas as coisas. Por isso, as doutrinas da graça têm tanta dificuldade no meio das pessoas que dizem cristãs. Então, ele simplesmente não pode suportar fazê-lo. Então, nós precisamos esquecer. E tudo em nós quer esquecer do homem natural. Então, a Bíblia diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem, ou seja, de propósito. Eles querem esquecer, eles querem suprimir, eles querem colocar distante daquilo que o controla a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Então, o pensamento de tudo à nossa volta que devia nos levar a beleza, da glória infinita de Deus e trazer todos esses sentimentos, o homem não quer glorificar Deus. Então a Bíblia diz, vocês suprimem a verdade, vocês não querem lembrar, vocês não querem nunca ser controlado pela evidência clara de Deus. E Deus diz que deixa isso o ímpio, sem desculpa e debaixo da ira de Deus. Agora você imagina quando Pedro está dizendo assim, vocês não adicionaram virtude à vossa fé, ou seja, poder, não adicionaram humildade, não adicionaram amor, então vocês esqueceram. Imagina como isso é muito mais grave, porque nós somos esses que estamos tomando do corpo e do sangue de Cristo. Então, eu diria que ao mesmo tempo que você não quer lembrar de Deus, o homem não quer e suprimiu, parte do ser humano precisa desesperadamente de Deus, ele sabe disso. Então, o homem vive uma melancolia. Isso é expresso. Hoje eu estava vendo um filme velho, nesses canais a cabo, um filme antigo, né, chamado O Fantasma da Senhora Mior. Mas, na verdade, em português lá, o filme estava O Fantasma Apaixonado. Mas eu tinha lido já o livro de Josephine Leslie, que foi escrito, acho que em 45. O filme que estava vendo lá no canal a cabo é de 47, da Fox. E, enfim, o fantasma apaixonada, o fantasma e a senhora Mior, é a história de uma mulher que ela é casada com um marido que não a ama, e ela também então não é assim, seu casamento não é feliz, mas ela tem uma filha com ele, mas ela é fiel a ele, ela é uma boa esposa, mas não há amor de verdade ali, mas ele morre. Assim que ele morre, ela se apaixona por alguém que parece maravilhoso, mas que enganou ela, e ela descobre depois, logo depois que conhece essa pessoa, ela descobre que ele é casado, então ela fica arrasada, então ela vai embora e compra uma casa no alto de um penhasco, em Go Garage, na Cornualha, né? É muito comum isso na paisagem ali, né? Na Cornualha, aquele penhasco, aquele mar lá embaixo. Ela compra uma casa enorme ali, e uma casa antiga, e de repente ela descobre que tem um fantasma na casa, que é o Capitão Greg, o fantasma. E é um cara incrível, o Capitão Greg, um cara maravilhoso, atencioso, enfim, é o protótipo do bom marido, de tudo que alguém podia esperar no marido, corajoso, galanteador no melhor sentido, tudo que o Capitão Greg é. Ele que tinha construído aquela casa, e ele já tinha morrido, e ela fica apaixonada pelo Capitão Greg, e aí há um grande amor entre eles, mas só que o Capitão Greg vai vendo que ela tem um amor, mas que há uma tristeza, porque na verdade ele é um fantasma, e então esse amor não pode ser tudo que esse amor devia ser. Então há uma noite, depois lá no meio do livro,
ou do filme, né? Que ele diz, eu não vou deixar ela sofrendo como ela está sofrendo, apesar do amor. Então ela está dormindo e ele diz, eu vou partir, e eu quero que você esqueça, eu quero que você esqueça, eu quero que quando você acorde amanhã, tudo pareça um sonho, e eu quero que você esqueça que eu sou real, não é? Eu quero que você pense que nada foi além de um sonho. Quando ela acorda no outro dia, ela esqueceu. De certa forma, ela se sente bem, porque aquilo era muito doloroso, mas ao mesmo tempo, então ela queria esquecer, de certa forma, mas ao mesmo tempo, aquilo era aquilo que completava ela, que fazia ela completa, feliz. Então há uma tristeza, mas ela não lembra mais, aquilo foi esquecido por ela, mas ela tem só um sentimento vago, que continua lá. Então quando ela olha para o mar, ela lembra de um amor maravilhoso, mas ela não lembra do Capitão Greg, ela não lembra do que aconteceu, porque ele fez lá ela esquecer, lá com seus poderes fantasmagóricos lá dele, né? Ele fez ela esquecer, ela não lembra mais do que aconteceu, da história que aconteceu com eles naquela casa. Mas ela, quando olha para o mar, era o capitão do mar, né? Então ela sente assim uma sensação de amor profundo, mas ela não lembra de onde, ela não lembra do quê. Então ela vive assim, cada coisa que ela lê, cada um livro que ela vê, uma coisa que ela toca, ela tem esses sentimentos. Então ela estava sofrendo, era bom esquecer, porque era doloroso amar tanto alguém que era um fantasma, mas ao mesmo tempo você vê, agora ela esqueceu, mas ela quando olha para o mar sente uma coisa maior do que o mar é de verdade, porque ele lembra ela algo, mas que ela não lembra o que é, mas lembra que era um amor grande, e assim são todas as coisas. Quando ela caminha na praia, ela sente esse tremendo amor, mas ela não lembra do que, e é isso que é uma imagem perfeita da raça humana, descrita aqui em Romanos 1. Nós queremos desesperadamente esquecer Deus, nós queremos ser o Senhor das nossas vidas, nós não queremos que ninguém reine sobre nós, nós, como a Bíblia diz sobre o pecado, nos desviamos cada um pelo seu próprio caminho. Então, por um lado, nós não podemos suportar a ideia de que Deus recebe toda a glória, de que Ele é o Senhor de tudo, que tudo deve existir para Ele, para a glória dEle, e não podemos suportar a verdade sobre a nossa necessidade desesperada de tudo que Ele é, e não podemos enfrentar a realidade do nosso pecado, da maldade que é pecar contra um Deus totalmente bom, santo e perfeito, e criador de todas as coisas, a verdade que nós devemos tudo, cada respiração, cada átomo do nosso corpo. Então, por outro lado, quando você olha para a montanha, quando você olha para o mar e para as estrelas, você sente que a vida não é a vida que todo mundo vive, não é o que devia ser. Você sente que a vida não é aquilo que Shakespeare falou, né, no ato 5, na cena 5 de Macbeth, a vida é a história contada por um idiota, cheio de som e fúria, sem significado nenhum. Quando você olha para o mar, você sente que a vida tem significado. O ser humano tem um valor no ser humano. Você vê, o ser humano já não sabe mais, como a senhora Mior, por que ele acha isso. Mas a criação traz a eles essas coisas que ele quis esquecer, ele quer esquecer, mas então há essa melancolia, essa tristeza, essa insatisfação. Porque nós sabemos que há um amor que está fora de nós, que há uma coisa que faz a vida não ser um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, não tendo significado nenhum, como disse Shakespeare. A gente sabe que a vida não é isso, mas a gente não sabe por que ela não é isso. Não é? Então, todas as melhores coisas, o verdadeiro bem, o verdadeiro propósito flui de Deus. Nós não queremos Deus, mas nós queremos propósito. E agora, quando nós olhamos para as coisas, para a vida, para o romance, para o casamento, eles nos lembram que aquilo ali traz um eco de um propósito. Como ela olhava para o mar e sentia um amor profundo, ela não lembrava de onde, mas ela sentia falta daquele amor. Então, por outro lado, nós temos corações muito pegajosos quando se trata de mal, do mal, mas nada gruda nele sobre o que Deus fez nos ímpios. E quando você se torna uma nova criatura, a essência da adoração que vai fazer você crescer de um grau de glória para outro grau de glória, ou como Pedro diz, adicionar a fé, a virtude, é lembrar. Se você não lembra, você não está crescendo. Não adianta você falar, pastor, eu sei que Deus é bom, mas você não sabe. Não lembra. Porque quando você fala, eu sei que Deus é bom, não vem todos aqueles sentimentos maravilhosos
da bondade de Deus, que controlam você e que controlaram um dia quando você encontrou a bondade de Deus, se é que você foi regenerado, não é? Então nós precisamos lembrar, e eu preciso lembrar que o tempo está acabando também. Em outras palavras, o Salmo diz que o problema real de todo ser humano é o esquecimento, e especialmente daqueles que são o povo de Deus. Por isso ele diz: bendize a minha alma, eu sou tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Como? Não esquecendo, cada benefício dele causando em mim um coração constrangido, sentindo a doçura do seu amor, o poder da sua graça. Por que eu me afasto de Deus para ganhar a amizade de alguém? Porque quando eu lembro, a amizade, quando eu lembro que Jesus me chamou de amigo, eu não lembro de fato isso. Isso não me controla, eu não sinto o gozo da amizade. Como quando eu olho para alguém que me fez mal, eu sinto a raiva. Eu não estou lembrando. Então eu acho que aquela amizade ali vale mais, porque tudo que eu sei sobre Jesus ser meu amigo é um assentimento intelectual, não é lembrança. Então é óbvio que minha vida não está honrando Deus, está fazendo o oposto do que o Salmo disse. Então a resposta está no versículo 1, né? Louvai ao Senhor, ó minha alma, todo o meu ser, no íntimo, louvai o seu santo nome. Ou em outra versão, bendize a minha alma, Senhor, tudo que está em mim, bendiga o seu santo nome. Agora, a quem o Salmo está se dirigindo, queridos? Esse Salmo é magnífico, é incrível, eloquente. Agora, ele está falando com quem? Ele está falando com a sua alma. Ele não está falando com Deus. Você vê, ele está falando exatamente com aquilo que devia estar cheio dessas lembranças verdadeiras. Ele está dizendo: no meu íntimo, há incredulidade se eu não lembro. Se eu não lembro dos benefícios, de tal maneira que é gerado em mim gozo, alegria e paz, e não medo dessa situação, e não desespero, e não ansiedade, eu não estou lembrando. Eu estou lembrando de outra coisa, daquilo que está me causando medo, porque aquilo que está fazendo o meu interior se mover. E isso que eu estou dizendo que lembro de Deus não faz mover. Então nem basta simplesmente dizer: eu acredito nisso, eu acredito que Jesus morreu, eu acredito no amor de Deus. A gente cantou hoje: Deus nos predestinou para sermos como seu filho. Agora, isso te controla? Você pensar que lá na eternidade Deus te predestinou? Você não controla, você não lembra. Você cantou hoje, mas você não lembra. Não basta apenas acreditar intelectualmente, tem que fazer o que o Salmo 103 fez, uma meditação vigorosa e disciplinada. Nós só crescemos quando meditamos na palavra de Deus, e é o que ele está fazendo, ele está meditando. Essa não é uma oração sobre seus sentimentos, não é apenas um raciocínio sobre os sentimentos dele, ele está fazendo uma meditação, uma oração de verdade em seu coração, até que os seus sentimentos se incendeiem diante de Deus, até que ele lembre, ele quer lembrar. Ele vai lembrar, porque ele sabe o que é a verdadeira adoração. Isso é algo que muitos de nós nunca fazem. A pessoa diz: eu oro, eu estudo a Bíblia. Mas ele não fez nada disso, ele nem orou de verdade e nem estudou a Bíblia. Eu acredito, mas ele também não acredita. Eu lembro, mas ele não lembra. Então olhe para cada uma das palavras. Eu todo dia que medito, isso precisa fazer parte da nossa vida diariamente. Cada coisa que eu leio na Bíblia, eu faço 4 coisas. E sem isso, eu sei que eu nunca estou meditando. Eu posso ler páginas e páginas da Bíblia. É inútil. Sempre que eu leio algo, pode ser, você não precisa de um texto enorme, né? Você pode ter um verso. A primeira coisa é: o que é esse ensinamento? O que isso me ensina? E eu posso gastar bastante tempo pensando o que aquele verso me ensina. Como isso, por exemplo: não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O que isso me ensina? É a primeira coisa. Isso é meditação, é isso que o salmista está fazendo, é isso que nos transforma. Em segundo lugar, depois que eu pensei bastante no que isso me ensina, a segunda coisa, sempre nesta ordem, é: o que isso me mostra sobre Deus que me devia fazer louvá-lo? O que isso me mostra sobre quem Deus é, que devia me levar à verdadeira adoração? E você vê, a verdadeira adoração é não esquecer, é lembrar. A terceira coisa é: o que isso mostra em mim que eu devo me arrepender agora? O que isso mostra em mim que deve me levar ao arrependimento nesse instante? Você entende? Quando eu estou fazendo isso, ou quando você estiver fazendo isso, você está meditando na Bíblia. Terceiro lugar, em quarto lugar,
o que isso mostra como a coisa que eu mais preciso. O que eu mais preciso. Então, na verdade, são 4 coisas que compõem toda a minha meditação. É o que fazem um tempo com a Bíblia ser meditação. Primeiro, ensino. O que isso me ensina? Depois, adoração. O que isso me mostra em Deus que deve me levar a adorá-lo? Em terceiro lugar, confissão. O que isso mostra sobre mim que eu devo me arrepender? E por último, súplica. O que isso me mostra que eu preciso desesperadamente. Agora que eu confessei a falta, o que isso me mostrou que eu preciso mais? Então você vê, então eu tenho ensino, e aí eu tenho adoração, e aí eu tenho confissão de pecados, e aí eu tenho súplica. Então eu meditei na palavra de Deus. Então aquilo que eu olhei faz toda a diferença na minha vida. Se não é assim, não faz. É isso que o salmista está fazendo. Ele está falando com a sua própria alma. É isso que é meditar. Isso é outra coisa, não é? John Newton, e ele dá um exemplo perfeito. John Newton, que compôs Amazing Grace, um dos maiores pastores na história da igreja, né? Ele diz assim: a maior parte das pessoas leem a Bíblia e oram, não lendo a Bíblia nada, não estão meditando de forma nenhuma. Aquilo nunca vai produzir neles o que é lembrar, nunca vai produzir neles a verdadeira adoração. E um cristão pode passar assim a vida inteira. Ele pode participar da Santa Ceia assim nesta noite. E John Newton, para explicar isso, ele diz assim: imagine que você se encontra num quarto e você vê um amigo lendo um jornal. Ele nasceu em 1725, né? Então, e você vê um amigo lendo um jornal e você vê, ao mesmo tempo que ele está lendo, uma tarântula subindo pelo ombro dele. John Newton quer explicar para a gente o que é meditar, o que é meditar que nos faz lembrar, que incendeia a alma. Ele diz assim: então imagina que você vê o seu amigo num quarto lendo o jornal e você vê uma tarântula subindo no ombro dele. Você diz assim: olha, tem uma tarântula subindo no seu ombro aí. E ele diz assim: ah, tá, tarântula no ombro, tá. Uma tarântula no ombro? Ele diz: a primeira vez, ele não lembrou, ele não viu, ele repetiu. Ah, tá bom, eu faço isso o tempo todo lá em casa. Das pessoas falarem comigo: tá. Me dá isso aí, eu pego qualquer coisa e dou. Eu não ouvi. Você vê, John Newton, é assim que tem pessoas que leem a Bíblia, a pessoa não está lá. Ele, de fato, aquilo não está entrando em sua alma, ele está lendo. Ele diz: quando você realmente, aquilo entra na sua mente, entra dentro de você, te controla. Quando o cara, a mensagem tarântula no braço realmente entrou na mente dele, aí ele saiu pulando, saiu dando tapa, desesperou. Porque você vê, é realidade, controlou ele. A primeira vez que ele falou: tá bom, é uma tarântula, não controlou ele, porque aquilo não tinha entrado. Se o cara lê a Bíblia e ele não tem essas 4 coisas: ensino, adoração, confissão e súplica, é como o cara assim, não controla. Então nunca vai levar ele a ser essa pessoa diferente. Você vê, John Newton está ensinando exatamente o que o salmista está ensinando a nós. A primeira vez era só uma ideia intelectual, como quando você diz que lembra de algo, lembra que Jesus morreu na cruz, mas o que está te controlando é o medo. A tarântula é o medo, não é a cruz. Portanto, o que está te controlando é aquela situação. Isso você está lembrando, isso está na sua mente. A cruz não está, porque senão o sentimento viria disso que você lembra, de fato. Enquanto algo não te afeta, você não está lembrando, ou você não está prestando atenção. É por isso que o salmista, ele quer que tudo afete ele, está falando com a alma dele. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. É Ele que te salva. Você está falando com a alma dele, ele quer que a verdade de Deus afete ele. Ele está fazendo exatamente aquilo que eu falei, que é fundamental. O que isso me ensina? E aí, como Deus devia ser adorado por causa disso, adoração. E como eu tenho errado por causa disso, confissão. E como eu preciso mais disso, súplica. E você vai ver que toda meditação sua vai ter um efeito poderoso na sua vida, porque vai fazer você lembrar, e vai manter você lembrando. E você precisa lembrar todos os dias. É por isso que Lutero disse que ele lia toda semana Romanos, e pedia para toda semana alguém ler Romanos para ele, porque é diferente quando você lê e é diferente quando você ouve. Ele queria realmente lembrar daquilo, ele queria que ele controlasse a vida dele, o ministério dele, as escolhas dele. Então, você vê, não é apenas racional, eu lembro, ou eu sei o que é uma tarântula. Enquanto aquilo não atinge você internamente, na verdade você
aquilo não está lá. Então, quando você está na presença de Deus, com a sua Bíblia em sua casa, você não está apenas refletindo, não está apenas pensando, você está na presença de Deus. É isso que leva a você querer saber o que isso ensina, o que isso deve produzir em mim em relação a Deus em adoração e louvor. O que isso mostra como eu tenho pecado contra Ele, e depois como eu preciso disso. E então você tem ensino, adoração, confissão e súplica. Então você realmente está começando a chegar onde Davi está chegando. E você vai ser controlado pela verdade, você vai ser controlado pela verdade da cruz. Você vai ser, como Paulo realmente que diz, o amor de Cristo me constrange. O cara pode ler a Bíblia sobre isso e não se sentir constrangido, porque ele não está indo naqueles mesmos lugares, não controla ele acaba vivendo para ele mesmo, e não morreu por todos, logo todos devem viver por aquele. Então, você precisa ser menos gentil com você mesmo, não é? Quando você medita, não é? Davi não é gentil com ele mesmo, todo problema que acaba em tristezas profundas, em depressão, é porque você não ouviu sua alma, e porque você não falou com sua alma. Nós não gostamos de ouvir nossa alma, porque nós gostamos de ter bons pensamentos sobre nós mesmos. Então, nós não gostamos de olhar para a nossa alma e deixar ela falar, eu estou com inveja. Você não gosta, como Asaf deixou. Então, você não ouve sua alma. E quando ouve sua alma, você só ouve ela naquilo que você naturalmente quer ouvir. Você está certo, você deve ir nessa direção. Então, você nunca é duro com a sua alma. Então, você vê que o salmista, ele não é gentil com a alma dele, ele ouve a alma dele. Mas ele diz, por que te abates, ó minha alma? Ele já ouviu, está abatida, você está triste, você está deprimida. Por quê? Por que tu te perturbas? Você está esperando em Deus? Ele não está sendo gentil, ele está confrontando a alma dele. O Salmo 42 é um exemplo disso. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Como você pode não esperar nele? Como lembrar do que ele fez? Pode não estar despertando em você os sentimentos certos. Você vai ver, ele vai ter meditação, o que a palavra de Deus diz, ele vai ter como Deus merece ser adorado, ele vai ter confissão, e ele vai ter súplica, vai ter transformação, vai ter verdadeira adoração, vai ter lembrança, como você deve ter hoje na Santa Ceia, e você não terá, se simplesmente for um assentimento intelectual, de que Jesus morreu na cruz, que o cálice é o sangue, que o pão é o corpo. Então, se você não aprender a ouvir a sua alma de verdade, sem querer pensar melhor de você mesmo do que e você não pensar, isso é mesquinharia, isso é sentimento de orgulho, isso é isso, e aí você falar duramente com a sua alma, então é um desperdício o tempo que você passa com a Bíblia. Você não vai ter o que a palavra de Deus significa, o que isso deve me levar em adoração, ou seja, o que isso deve fazer eu não esquecer, não vai ter como as minhas atitudes têm desonrado Deus assim, então confissão, e não vai ter súplica, como eu quero que tudo isso afete Deus, tudo a teu respeito afete o meu coração. Isso é meditação, é ouvir o seu coração e em seguida discutir com o seu coração, com a verdade de Deus, é o que Davi está dizendo. E é interessante, não é? Porque o que Davi quer é que o coração dele se incendeie com a lembrança de tudo que Deus é, porque ele sabe que é assim que a alma dele deve bendizer a Deus, e é a única maneira. E nós não podemos mudar algo em nós sem essa realidade. É por isso que as pessoas não mudam. Quando o ferro tem princípios na sua natureza. Quando ele está torto, o que você precisa, você já sabe que ele está torto, né? A Bíblia diz que está torto isso aí na sua vida. Então você vai desentortar o ferro, mas você só consegue fratura quando você tenta desentortar uma barra de ferro. Porque se você esquentar a barra de ferro e entortar ela, e depois você tentar desentortar ela fria, ela quebra. Então quando você tenta que a sua vida seja transformada, só porque você vê que algo está errado, quebra, não funciona. Só porque você ouviu o sermão, só porque você está com medo de que as coisas vão assim, o que o salmista está querendo? Ele está querendo que tudo se incendeie dentro dele, para que a barra possa ser movida para o lugar certo, sem quebrar. E ele sabe que isso são as lembranças que trazem de novo a doçura no coração. Então, o que ele deve lembrar?
nós temos que acabar aqui. Eu falei que ia falar 4 coisas e não vou, não é? Ele não começa a enumerar os atributos de Deus, é algo que nós devemos lembrar, mas você vê que aquilo que é mais essencial, por incrível que pareça, não é? Em vez de pensar nisso, ele está falando sobre o que Deus fez. Ele diz assim: não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Por quê? Porque o Evangelho é o que Deus fez. É o que Deus fez. São os atos de Deus. O Evangelho não é a nossa vida transformada, não é o que a gente faz, ou a gente fez, ou a gente vai fazer. O Evangelho é o que Deus fez. Ele está dizendo: você tem que lembrar disso. Essa é a principal coisa que nós precisamos. É por isso que Jesus instituiu a ceia. Isso tem que estar no centro da sua consciência e controlar os seus sentimentos. Tem que lembrar o que é o Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho é uma boa notícia, não é? E ele fala do Evangelho aqui: tu não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme a nossa iniquidade, pois como o céu se eleva acima da terra, assim grande é o seu amor para com os que o temem, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim se afasta de nós os nossos pecados. Ou seja, tu afastou de nós os nossos pecados. Quão longe é o Ocidente do Ocidente? É infinitamente distante, eles nunca se encontram. Eu e meu pecado estamos separados para sempre. Você vê, o que ele está lembrando? Ele está lembrando do Evangelho. O Evangelho, ele está travando o Evangelho para dentro da sua alma. Ele diz: enquanto meu coração não se incendeia de sentimentos pelo Evangelho, eu sou controlado pelo medo, eu sou controlado pelo que as pessoas disseram, eu sou controlado. E sempre que eu sou, como Pedro diz, é porque eu esqueci o Evangelho. Davi está dizendo: eu lembro do Evangelho, eu vou lembrar do Evangelho, a minha alma vai incendiar de amor. Então a barra de ferro, que é aquilo que eu vi, que não está honrando Deus, pode vir para o lugar, porque não é a força bruta da carne que quebra, mas é o amor que derrete o coração. Então ele está lembrando exatamente o que a Bíblia diz em Êxodo 34, mas está fazendo de uma maneira diferente, está falando de uma maneira evangélica. A Bíblia diz assim, em Êxodo 34 começa exatamente como Davi conhecia, não é, profundamente o Velho Testamento, o Pentateuco. Ele diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e abundante em amor. É exatamente como Êxodo 34 começa, quando Moisés está no Monte Sinai, só que ele muda essencialmente o que vem depois. E ele faz isso deliberadamente aqui para nos introduzir o Evangelho. Lá diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso. Êxodo 34, 6 e 7. Lento para se irar e abundante em amor, mas no Monte Sinai, no Monte da Lei, o final do verso é assim: e de modo nenhum ele vai inocentar o culpado. É assim que acaba. Mas Davi fala a mesma coisa, mas ele diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e abundante em amor, e ele não nos trata de acordo com o nosso pecado. Em vez de ser exatamente como lá estava no Êxodo 34, dizendo: ele não vai tratar nunca o inocente, o culpado como inocente. Aqui ele está dizendo: ele não nos trata segundo os nossos pecados. Nós somos culpados, mas ele nos trata como inocente, como puro, sem iniquidade. Ele não nos retribui, Davi, de acordo com as nossas iniquidades. Agora, você vai acreditar em quê? Você vai acreditar em Êxodo 34 ou no Salmo 103? Você pode acreditar nos dois, e é o que Deus quer, não é? Se você for para o único lugar onde é possível você acreditar nos dois, sem conflito, você vai para Isaías, que diz assim: todos nós como ovelhas nos desviamos, todos nós voltamos para o nosso próprio caminho, mas Deus colocou sobre ele as nossas iniquidades. Ou seja, Êxodo 34 está certo, Deus não esquece, não tem o culpado por inocente, e o Salmo 103 está certo, ele é misericordioso em amor, como está lá em Êxodo, e ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Davi disse: é disso que você tem que lembrar. Se isso não se incendiar o teu coração todo dia, você não está lembrando, você não está adorando a Deus, você vai ser controlado pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, pela falta de domínio próprio, ou pela falta de amor, como Pedro está dizendo, porque vocês vão esquecer, vocês esquecem a verdade. E lembre-se que Deus não esquece de você, porque Ele teve que esquecer o seu filho. Ou seja, é disso que nós vamos fazer agora, quando vamos tomar da ceia, encerrando esse culto. C.S. Lewis, escrevendo o Inferno, ele diz: Deus usa muitas metáforas, fogo e tal, mas o que é terrível? O que é terrível de fato, quando alguém que te importa te trata como nada,
você se sentiu nada, você se sentiu horrível, porque é dali que você tirava o senso de identidade. Agora, imagine se o único ser que importa te tratar como nada para sempre. Então, isso é o inferno. Seria o inferno. E o que aconteceu com Cristo na cruz? Essa foi a pena, essa era a pena. É um dia Deus esquecer para sempre. Como Ele diz que esquece nossos pecados, Ele vai esquecer o ímpio, Ele vai tratar para sempre como um nada. Isso é o inferno. Você não tem mais fonte de identidade, de valor, de mais nada. E na cruz, no filme que é baseado na peça, no musical Superstar, eles botam lá, meu Deus, porque você me esqueceu. Eles querem ser mais descolados, mas eles não ficam mal, né? Porque a Bíblia, as nossas versões falam, me desamparaste, mas me esquecer é perfeito. Ser esquecido por Ele é você perder a fonte de significado. É o que Jesus estava dizendo, eu fui esquecido por Ti, fui abandonado por Ti, para que eu e você não fôssemos mais nunca esquecidos. Nós sempre temos essa fonte de identidade, de valor, de razão da vida. Nós nunca perdemos, apesar do Salmo dizer assim, a vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo que se esvai quando o vento assopra. Mas agora a nossa vida não se esvai. Eu estou com 49 anos, ela não está se esvaindo. Por quê? Porque Deus não me esquece. E como Deus é eterno, e se Deus eternamente não me esquece, minha vida tem um sentido eterno. É o céu. Então, a última coisa, eu quero encerrar aqui, e eu não vou falar o último ponto do sermão que eu falei que ia falar, mas nós podemos ver isso outro dia. A última cena do filme, lá da senhora Mior, do fantasma, é que ela está velhinha, ela está morrendo, e ela está triste, e ela esqueceu aquelas coisas, mas no final do filme, o Capitão Greg volta. Ele volta e pega na mão dela, quando ela está sentada numa cadeira, assim, velhinha já, morrendo. E ele diz assim, venha comigo, querida, não fique mais cansada. É hora de lembrar. E aí ela levanta, e quando ela levanta, ela está com 24 anos de novo, não é? Junto com o Capitão Greg. É tipo assim, o pessoal pensa que o céu é ter 24 anos para sempre. Eu já estou meio distante do céu, né? Se isso é verdade. Então, você vê, aí o Capitão Greg pega ela pela mão, e ela com 24 anos de novo, ela lembra todos os sentimentos, todas as coisas, ela lembra que era tudo sobre o Capitão Greg. É o céu, para o filme. Agora, para Jesus não foi tão simples assim, não é? Ele não veio e pegou a nossa mão, ele veio e foi esquecido na cruz. E a Bíblia diz o seguinte, se algo está errado, é porque você esqueceu. Se você está com medo, se você está desanimado, se você não está crescendo, é porque você esqueceu. Se você não sente força para acrescentar a fé, a virtude, lembre-se, lembrar do quê? O que deve começar a lembrar? Ele é que perdoa as minhas iniquidades, Ele é que sara a minha alma da morte, e Ele fez isso através do sacrifício infinito. Então Ele incendeia em sua alma, Ele está adorando. O que está controlando a Ele não é mais o medo, não é mais o que vai acontecer, não é mais os problemas, não é mais a decepção com aquelas pessoas, com aquela pessoa, não é nada. O que está controlando é o que Deus fez em Cristo. Vamos ficar de pé. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação, glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu